Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos novamente. Meu nome é Cauê, eu sou médico, faço parte do grupo de gestão, terapia intensiva e saúde em equilíbrio. Estou aqui com meu amigo Alex, mais novo intensivista do Brasil. Estamos aqui para falar bastante hoje sobre gestão em saúde, sobre as diferenças de saúde na capital e no interior, um pouquinho de rede primária, rede básica, redes secundárias, redes especializadas e tudo como pode ser construído e desenvolvido a saúde do Brasil, em São Paulo e município de São Paulo. E aqui o meu colega, meu amigo, meu camarada, Dr. Alexander. Conta pra mim, Alex, como estamos? Muito bem, graças a Deus, foi um prazer imenso e incomensurável estar aqui novamente nesse final de semana maravilhoso, hoje menos chovendo. Para quem não assistiu o primeiro episódio não me conhece, o Cauê já me apresentou muito bem, meu irmão, amigo, ex-chefe, que é o melhor, eu acho, né? Então, sou o Dr. Alexander, médico intensivista, e vamos discutir bastante aí sobre gestão em saúde, gestão pública, hoje mais voltado para gestão em unidade base de saúde. E além disso, vamos falar um pouquinho de acreditação. É isso, grandes acreditações. O quanto o selo pesa, né, amigo? Exato. O quanto o selo pesa. O quanto pesa e por quanto tempo pesa. Vamos falar isso um pouquinho, já polêmica inicialmente. É isso, muito bom. Alex, vou começar aqui a discussão hoje contigo, tá bom? Fechado. Olha, lá na reforma de saúde, em 1989, quando sai o SUS e tudo mais, veio uma discussão de como a gente ia produzir a saúde brasileira, né? E durante muitos anos foi trabalhado, foi discutido, foi ampliado a temática do qual é a porta de entrada. Sim. Hoje é consenso para todo mundo que a porta de entrada precisa ser a unidade básica de saúde. A grande pontuação aqui é as pessoas ainda olham a unidade básica de saúde, que é um instrumento de extrema capacidade de resolver, desenvolver e ampliar acesso, como o postinho. E aí eu queria saber de você que está aí ouvindo a gente, e você, Alex, como que você vê esse apelido, né? O postinho. Para você, o postinho é uma forma de demérito para quem trabalha no posto de saúde? É uma forma de demérito, infelizmente. Primeira coisa que nós falamos no outro podcast, para quem assistiu o episódio, foi marketing negativo da saúde. E chamar uma unidade básica de saúde com fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, que fornece medicamentos, que dá toda a estrutura da medicina preventiva, que hoje sabemos que é o futuro da população, infelizmente é sim um demérito. Postinho, e virou um demérito para a população, porque muitas vezes nós encaminhamos o paciente para a continuidade do tratamento via postinho e não conseguimos. Nossa. E o paciente muitas vezes se recusa aí no posto postinho, de saúde, né? OBS, como queiram chamar. Legal, legal. Alex, ao seu ver, conta pra mim. O postinho tem uma equipe dimensionada, ou pelo menos o desenho, é uma equipe de UTI. Você já parou pra pensar? É uma equipe de UTI multidisciplinar. Multidisciplinar, com dentista, fisioterapeuta, psicólogo. Olha, tem algumas equipes que tem educador físico, que são pontos diferentes, né? Agora, pensando que o Unidade Básica de Saúde, vulgarmente conhecida, e eu queria convidá-los, todos que estão assistindo aqui, não existe mais postinho. Exato. Vamos tirar isso, né? Não é postinho. Última vez que nós falamos postinho. É isso. Não, vamos falar mais também. Considerando as unidades básicas de saúde do Brasil... Alex, se eu não me engano, você passou um tempo no Rio. Sim. Né? Estado do Rio de Janeiro, qual cidade? Passei em Santo Antônio de Pádua e Itaperuna, interior do Rio. Conta pra mim o que você viu lá no Rio que é diferente aqui de São Paulo nas unidades básicas de saúde. Eu trabalhei do lado de Santo Antônio de Pádua, uma cidade chamada Miracema, também no interior do Rio. Só que a UBS, a Unidade Básica de Saúde, era muito valorizada, e isso que me assustou. Porque, na verdade, era uma comunidade, é uma comunidade de difícil acesso ao setor hospitalar terciário, digamos assim. Então, a unidade base de saúde, nós tínhamos que fazer sutura, nós tínhamos que realmente utilizar de todos os profissionais. Já peguei paciente lá, por exemplo, quase entrando em cetoacidose diabética. Nossa. E chegamos a controlar a glicemia de 3 horas, porque o paciente não queria ir para o setor hospitalar.
pois ele estava muito ambientado ali no postinho e era como se fosse o hospital dele. Então, trabalhei em 2 UBSs em Miracema e era realmente para funcionar como funciona ou como deveria funcionar a unidade básica de saúde. Legal. Tratamento preventivo, medicina preventiva, com entrega domiciliar também, é o que falamos de antibiótico. Legal. Visita do médico também via domiciliar, era bem legal. Perfeito. Um pouquinho diferente daqui, né? Nossa, muito diferente, né? Aqui, tudo bem que São Paulo sempre a gente coloca, né? São Paulo, a cidade de São Paulo é maior do que a população da Suíça. Sim. Então, isso é sempre um número assustador, é assombroso de falar. Sim. Que não é o estado. É a cidade de São Paulo é maior do que a Suíça. Que absurdo, É absurdo, né? é um país. Se a gente comparar o estado, é isso. Quantos países nós vamos pegar? Exato. E toda vez eu trago essa discussão porque falar sobre saúde num país chamado São Paulo, sim, é claro, é uma cidade, mas com dimensão de país, é muito complexo. E ainda mais quando a gente fala de posto de saúde. Sim. Como é que eu atraio esse paciente ou essa pessoa que ainda não é paciente, né? Porque nem sempre quem está no posto está doente, né? Sim. Então, quando eu não quero ser paciente, eu estou tentando ser só um usuário, sim, né? Ou agora as mais novas linhas chamando de cliente, né? Sim. E quando a gente pega nas regiões ao redor de São Paulo, em outros estados, vê uma valorização completamente diferente, né? Aqui, Alex, eu tenho a certeza que sem os postos de saúde, a saúde não é feita. Então, todas as unidades básicas de saúde têm uma posição estratégica frente a todo o contexto de saúde. Sim. Por outro lado, eu vejo que a gente precisa aparelhar melhor. Olha, a gente falou aqui da equipe multi. Físio, fono, às vezes TO, educador físico, dentista, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal quando com dentista, né? Como ao seu ver, Alex, a gente pode conseguir fazer com que as pessoas entendam o tamanho da importância da unidade básica de saúde no contexto extra-hospitalar, num país, numa cidade de dimensões continentais. É uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes. Como que a gente faz isso, Alex? Credibilidade. É exatamente o que estamos tentando fazer. Eu acho que o primeiro termo, por exemplo, para você que vai trabalhar diretamente com gestão pública, é tirar esse nome postinho. Postinho não existe. Legal. E eu vou dar um exemplo para todos vocês da minha mãe, uma história de família. A minha mãe começou a ir na unidade básica de saúde e ela começou a treinar com o educador físico. Caminhar somente, fazer exercícios simples, como movimentar o braço, mas ela tinha um grupo com ela. Ela tinha um educador físico orientando, conversando, só o fato de levantar a perninha dela já ficava toda satisfeita, o fato de levantar os braços. E sabemos, né, Cauê, que o principal tratamento hoje para demência, burnout, depressão, tratamento ambiental. O idoso que só fica em casa, de repente, não sai, já tem aquela vida que ele não trabalha mais, aposentado, ele precisa disso. Socialização. Isso é saúde, socialização. Olha que em nenhum momento eu falei de medicamento. Em nenhum momento eu falei de remédio. O dentista é a mesma coisa. É muito mais fácil você ter uma saúde bucal adequada, prevenir, do que tivemos 2 casos em Franco da Rocha, não sei se você chegou a acompanhar, eu acho que eu passei para você, de meningite, devido à saúde bucal, devido à extensão mesmo da lesão, que era uma sinusite, era uma parasinosite, que virou meningite. Uma menina de 11 anos e um menino de 12 anos. Recebemos lá, onde era o grande problema, o grande vilão principal inicial também, essa saúde bucal. Fora que depois você previne uma série de doenças, né? Perfeito. Pneumonia associada à ventilação, infecção dentária, sepse, sepse, seja ela cutânea ou em corrente sanguínea mesmo. Perfeito. Então, unidade básica de saúde pode mudar a saúde do Brasil. Eu acho de maneira nenhuma. Os estudos, e temos a certeza de que
a gente avançou tanto quanto avançou, e eu repito e vou dizer isso todas as vezes, o SUS é bom. A gente sabe as dificuldades de acesso, eu nunca neguei isso, e tenho certeza que você, Alex, também não nega, e você que está assistindo a gente também não nega. A gente tem dificuldades de acesso, sim, mas que quando possível é entregue, e muitas vezes entregue numa qualidade superior àquilo que a gente imagina, né? Pensando nas unidades básicas de saúde, Alex, considerando a equipe multiprofissional, a terapia ambiental, nós estamos no Janeiro Branco, é tão importante falar sobre isso, né? Como que a gente trabalha a saúde mental nas UBSs. Eu vejo hoje com muito bons olhos a inserção de psicologia dentro das unidades básicas de saúde. Isso é uma realidade paulista, né? De ter psicólogos dentro de algumas, não dá para falar todas, mas dentro de algumas unidades básicas de saúde. Mas olha que interessante, a gente tem que trazer essa pontuação de... O Janeiro Branco está aqui para lembrar da gente que a gente tem que tomar cuidado com toda a nossa arcada, nossa estrutura da saúde mental, levando em consideração comportamento, corpo, alma, espiritualismo, né? Você tem até um outro podcast sobre espiritualismo, né? Então, onde eu quero chegar com tudo isso? A unidade básica de saúde, ela precisa ser um local de promoção de saúde, não de tratamento tão somente de doença, né? E eu não sei se você que está em casa consegue perceber isso, que a unidade básica de saúde não é um local para tão somente doença. Eu percebo com muita relevância, idosos, como você bem colocou, que vão ao UBS várias vezes, e na verdade eles vão para conversar, muito mais ali para socializar, conversar, do que para necessariamente tomar alguma medicação, né? Lá no Rio, onde você foi, você via muito idoso indo para conversar na unidade, para ficar ali, tem até um trabalho científico bem legal, que chama, olha, seu José de novo, é o nome do trabalho científico, real. E o nome do trabalho é justamente por causa disso, né? Quantas vezes a gente vê o mesmo paciente ali na unidade, mas será porque a gente não resolveu ou a gente está promovendo saúde em conversar? Então, a Miracema era algo peculiar porque fazia parte realmente de uma comunidade longe do setor terciário hospitalar. Então, muitas vezes eu tinha que executar também a parte curativa, a parte de tratamento. Obviamente que tinha o seu João, o seu José, que era da casa. Chegava, já tomava um cafezinho e já levava para mim também. Eu vou colocar o anexo das publicações, do podcast, o artigo. É incrível. Exato, exatamente. Então sempre tem aquele senhorzinho, aquela senhorinha que vem, né, e que já leva o café para você, que ela já sabe onde tá tudo, suco de laranja, leva tudo para você. Porém, e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, ouvintes agora, que estão nos assistindo, a seguinte pergunta. Vocês sabem, ontem eu estava estudando, né, para nossa aula, vocês sabem em estatísticas quantas pessoas vão para fazer prevenção de saúde? Você chegou a encontrar Conta isso aí pra gente. 5%. 5% vai à unidade de saúde? Unidade básica de saúde. Meu Deus. 80% não são atendidos pelo médico. Ele leva a receita para ser trocada. Nossa. Para ser atualizada. Nossa. Tá? Ou seja, já está doente, né? Já está doente. Ele saiu, por exemplo, do hospital terciário, ele saiu de Franco da Rocha, e para dar continuidade no tratamento, ele consegue, de alguma forma, de algum sistema, fazer essa troca de receita. 15% dos pacientes apenas conseguem ser atendidos e tratados de uma doença de base, uma pressão alta, uma diabetes. Então, dos 100% do médico, do enfermeiro, do dentista, do técnico de enfermagem, do psicólogo, do educador físico, 5% usufruem disso. E o demais não. E como você falou, Cauê, a nossa estrutura de unidade básica de saúde, a nossa entrada, o SUS nos respalda em relação a isso, saúde para todos, equidade e acessibilidade, o SUS nos respalda isso. Eu não estou falando que são todos, mas a maioria das UBS, a carga horária, que não era para ser assim, e tem demanda para que não seja assim, a carga horária é superior
a carga horária do colaborador. Isso aí até pergunta para você, é uma pergunta muito polêmica. A Eu gente botei adora na saia polêmica. justa, mas a gente responde junto também para assumir a responsabilidade junto. Mas pelo que eu vi, né, em visitar e tudo, em levar pacientes, muitas vezes, é que a carga horária muitas vezes é maior do que do colaborador. Ou seja, a carga horária da UBS, que eu vi pelo menos, era de 8 a meio-dia. De 1 a 5 era mais ou menos aquele paciente que ia no dentista, aquele paciente que ia invariavelmente no psicólogo. O que você considera sobre isso? Ou você acha que eu estou errado? Você acha que a carga horária realmente são as 8 horas? Como é que é? Incrível, Alex. Olha, eu tenho a certeza sobre algumas mudanças que o Sistema Único de Saúde precisa implementar. Uma delas é que a gente mudou. Lembra que o SUS nasce, tem uma base de uma canetada em 89 e a partir de 90 se estrutura, né? A lei orgânica do SUS e tudo mais. Nesse contexto, é impossível falar que o nosso SUS é o mesmo de lá da criação. Não dá pra falar. A gente está mudando o SUS, cada vez a gente muda, né? O SUS tem a mesma idade que eu. A gente tem 34 anos. Sim, Nós somos jovens. Nós temos a mesma idade. Isso, exatamente. Então é um momento muito delicado, porque apesar da gente mudar com mais frequência, porque somos seres únicos, o SUS é toda uma rede que percorre do Acre ao Rio Grande do Sul. Qualquer mudança é muito delicada dentro de um projeto de condição continental. Sim. Onde eu quero chegar com isso, Alex? Existem locais que em algum momento foi implantado o posto de saúde 8 horas por dia. E em algum momento teve motivo. Sim. Tá? Não tenho dúvida disso. Teve motivo. Mas São Paulo, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, essas cidades que estão aqui... Mariporã, essas cidades que estão por aqui, elas ou são cosmopolitas, por exemplo, São Paulo, que é, de novo, é o tamanho de um país, são 12 milhões de habitantes, ou são cidades dormitórios, onde eu venho, passo ali a minha noite em Mariporã, descanso e no dia seguinte vou para o trabalho. Que horas que eu cuido dessa pessoa que chega 19 horas, 20 horas e sai 5 horas? Porque isso é a rotina da Dona Maria, isso é a rotina do seu José, que sai às 5 da manhã, 6 da manhã para chegar num local muito distante. E transporte é um problema na nossa cidade. Talvez sendo da população, mais de 60% talvez da população é isso, consigo né? dizer número, mas eu tenho a certeza que a gente está falando aqui da grande maioria. massa. Por isso que eu falei acima de 50%. É isso. E aí eu não consigo dizer para você, Alex, que a nossa unidade básica de saúde de 8 horas encaixa mais. Ela não encaixa. Pelo contrário, eu acho que as nossas unidades, elas têm que... E eu sei que existe toda uma estrutura, né? Tudo que a gente muda é dinheiro, tudo que a gente faz tem que pensar em orçamento, RH, mas eu tenho uma certeza que as nossas unidades básicas, elas precisam entrar num contínuo que é das 7 às 4, das 4 às 22 e com brevidade, período noturno. Nossa. O período noturno, com certeza. Muita gente vai procurar a UBS no período da madrugada? Com certeza não. Mas vão procurar quando tiverem, por exemplo, que trocar o dente e não chegar num setor terciário que está infectado, totalmente infectado com vírus. E a gente tá, eu não tô falando que toda a rede precisa abrir da meia-noite, das 22 às 7 da manhã, não é isso. Mas a gente precisa ter uma unidade que é a referência de saúde do trabalhador noturno. Daquela semana, por exemplo. Ou unidades noturnas itinerantes. Que ela fica aberta todos os dias, só no período noturno, só que ela caminha pelos territórios, para que todos tenham a oportunidade de utilizar esse serviço na madrugada, sem que seja restrita só a uma região. Sim. Então, para trazer a resposta, Alex, e para você que está assistindo a gente, sim, eu acho que todas as unidades básicas de saúde não devem ser mais 8 horas. E mais, acho que todas as unidades de saúde precisam trabalhar não 12, mas 15 horas. Repito, para você que assiste, que é enfermeiro de UBS, gerente de UBS, que trabalha em UBS, não é a mesma pessoa fazer isso. Não batam na gente. Não precisam ficar bravos comigo, tá bom? Só que eu entendo, sim, e todo mundo entende isso, que se eu não gerar mais acesso, eu não gero mais qualidade de serviço, eu não gero mais atendimento, que eu não gero mais saúde.
Então, eu levanto uma bandeira muito firme em Franco da Rocha, em Francisco Morato, em São Paulo, que as unidades de saúde precisam virar das 7 às 22, com uma regional da madrugada. Posso te complementar? Opa, por favor. Foi a melhor ideia que eu já ouvi relacionado à unidade básica de saúde. Você sabe que eu não tenho motivo nenhum para... Aqui não existe puxa-saquismo. Exato, de puxa-saquismo. Pessoal, ter o UBS em horários alternativos muitas vezes vai ser melhor para o colaborador, com né? certeza. Porque ele vai trabalhar no horário alternativo e vai conseguir se adequar à casa dele. Lembrando que esses colaboradores também fazem parte da massa e precisam se cuidar cuidando de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida. E outra coisa, e talvez seja até uma ideia, assim, no interior, diferente daqui, farmácia, por exemplo, abre uma farmácia uma vez por semana, uma vez no final de semana, né? Sábado e domingo. Entendi. Aqui, como você mesmo falou, sendo itinerante, não precisa abrir todas unidades básicas de saúde. E outra coisa é o que falamos bastante no outro episódio, números estatísticos, né? Se observar que a demanda está necessitando daquilo, coloca em determinado UBS. Perfeito. Se não estiver precisando, não coloca. E eu acho que a partir daí a gente resolve muito aquela questão que nós falávamos. 500 pacientes em todas as internações, em AMAs, em UPAs, em hospitais, superlotações, tudo isso a gente já resolve grande parte desse problema. Voltado a isso, falamos da credibilidade, justamente essa credibilidade do profissional com o paciente em si, né? Que na verdade ainda não é um paciente, é um cliente, como o Cauê falou, né? Fazendo a prevenção de saúde, fazendo o tratamento básico de doenças bases crônicas, trazendo essa credibilidade de volta. Esses horários alternativos foi a melhor ideia que eu já vi em relação ao UBS, porque realmente eu, como médico, e confesso para vocês, a UBS muitas vezes desacredita muita gente. Eu não sei se você tem essa impressão, Cauê. O próprio paciente falando conosco: não, doutor, eu não vou na UBS porque, enfim, eu não gosto, não tenho medo de tratamento. E pelo contrário, né, eles estão lá justamente para realizar essa campanha, e eu tenho certeza que eles tentam realizar da melhor forma possível. Mas quando você já chega sem confiança, é aquela relação médico-paciente, médico-amigo, né, médico, outro colaborador, outro companheiro de trabalho. Se perdeu a confiança, você já vai chegar todo receoso. Você colocaria hoje como prioridade gestão de saúde? Você já faz na Secretaria de Saúde de Franco. Isso. Mas se você tivesse poderes a mais, tá? Vamos supor que se você fosse daqui de São Paulo, como você falou, uma cidade continental, se você fosse um responsável pelo lado executivo ou legislativo, mas um vereador, um prefeito, seriam essas pautas para o UBS? Você teria algum outro planejamento? Você que tem essa expertise em gestão pública? Legal. Nossa, Alex, toda vez que eu venho aqui, eu falo que eu saio com várias ideias, sabe? E eu tô vendo, A gente precisa desenvolver o SUS e, como a gente conversou no começo, o SUS precisa passar por um banho de inovação. Sim. Né? Envelhecer faz parte. A questão é como a gente vai envelhecer. Sim. E o SUS não é diferente. Ele está envelhecendo. 34 anos não é um menininho, Sim. né? Como a gente vai desenvolver, como a gente vai criar, como a gente vai reinventar o SUS. Inclusive, tem um plano de governo recente que é Reinventando o SUS. Mas esse é um outro momento, sim, né? Sim. Olha, além das UBS, além das unidades básicas de saúde trabalhar das 7 às 22, pelo menos num primeiro momento, eu acredito de verdade que a gente precisa começar a fazer as pessoas entenderem qual é o funcionamento da UBS. E aí as coisas têm que ser mais claras. Uma discussão que eu sempre ouço, e todo mundo que está assistindo a gente sabe disso, que é, eu vou na unidade básica, passo no médico, ele pede alguma coisa, nunca marca. Demora 60 dias para ficar pronto, para conseguir fazer o exame. Exato. Essas coisas vêm desacreditando muito o próprio profissional de saúde. Ele já fala, isso aqui não vai sair antes de 60 dias. Se sair, essa é a frase. E você vê, como você viu, por exemplo,
tão rapidamente, tão facilmente essa resolução para o OBS com horários alternativos, você encontra alguma forma desses exames serem mais velozes, exames de alta complexidade, muitas vezes, estarem mais acessíveis? Olha, Alex, essa é capciosa, difícil, hein? Né? Lembra, tudo é acesso e tudo é dinheiro, Sim. tá? Eu acredito que a gente precisa definir qual é a nossa prioridade, porque o cobertor ele é curto. A gente não tem orçamento para gastar só na saúde. A recordar os meus colegas que aqui assistem, a gente tem segurança, educação, enfim, tantos outros pontos juntos. Mas olhando sendo muito minucioso, é importante primeiro entender se é uma urgência ou não. E aí é que muitas vezes o SUS e quem usa o SUS fica chateado. Porque quem vai na unidade básica de saúde, não é que não é, mas não necessariamente é uma urgência. E aí não era para ser. Exato. O conceito de urgência para quem sente é agora. Eu quero essa toma amanhã. Sim. E tá tudo bem. Nosso mundo é assim hoje. Sim. Vai dizer que você que tá assistindo a gente aí não pensou um dia assim, eu preciso de alguma coisa para amanhã. Exato. Como que não tem para amanhã? Não, essa tomografia eu preciso fazer depois da manhã, tomografia de abdômen, porque eu já tenho que fazer uma hernioplastia há 3 anos. Tô aqui esperando uma hernioplastia de urgência. Você fala, entendi. Uma hernioplastia de 3 anos, sim. Não é bem por aí que funciona. Então a gente precisa descrever de forma muito clara a diferença de demanda e necessidade, né? Pensando do que o paciente que ali está, ou o usuário, ou o cliente, como a gente quiser chamar, o que ele precisa e o que ele demanda. Não necessariamente o que ele precisa é o que ele demanda. Sim. Né? Me arrisco a dizer que sim. Esperar um mês por uma tomografia, tá tudo bem? É claro que não tá tudo bem. Eu queria que ele esperasse um dia. Sim. Mas, dependendo qual é a causa da tomografia, eu entendo sim que não é o fim do mundo. E às vezes não precisa de tomografia. Por exemplo, ultrassonografia que a gente tanto fala. Exato. Se o colega que estiver na UBS, ele for treinado, for capacitado para isso, ele pode muito bem realizar ali e já conseguir. Acho que aí estamos novamente frente a uma nova inovação, né? Sim. Uma nova inovação, olha que louco, hein? Veja, a equipe médica, a equipe de enfermagem, saber fazer ultrassonografia beira-leito ainda não é uma realidade. Não é uma realidade. A gente sabe hoje que você aí que está assistindo a gente, médico, enfermeiro, vai fazer o seu curso para aprender a mexer com ultrassom, tá bom? Aquela coisa do ultrassom pro médico radiologista, que só ele usa, que na verdade era o ultrassonografista que fez uma residência só para isso. Ele utilizava, né? Hoje em dia realmente são exames mais apurados até devido à complexidade. Exato. Então, a gente precisa inserir qualificação e inserir tecnologia na rede primária, na rede básica, ou vamos chamar do nome certo ali, a rede primária de atenção em saúde. E com isso, doutor Alex, eu tenho nítida clareza de que a gente vai melhorar o SUS quando a gente trouxer a credibilidade que tanto você colocou para a unidade básica de saúde. Como a gente consegue isso? Aí eu devolvo a pergunta. Como que a gente consegue credibilidade? Como que a gente consegue credibilidade? Capacitação, organização, funcionalidade e aplicabilidade. Show. Se você capacitar os profissionais de saúde e o paciente chegar, ele já chega, já é aferida a pressão arterial dele, já é mensurada a glicemia capilar, já é realizada a ultrassonografia naquele momento dos membros inferiores dele. Por exemplo, ele viu... Não precisa nem fazer um Doppler, né? Ele consegue apenas ver, às vezes, por compressão ou não, e fora isso, ele consegue ver o tecido se tem inflamação ou não. A partir daí, ele já vê, por exemplo, se é uma erisipela, se é uma trombose, se não é. Se ele conseguir passar o ultrassom ali próximo ao apêndice, já vê um apêndice aumentado, com um pouquinho de espessura maior, ele consegue passar na perna, que uma das maiores reclamações, principalmente para hipertensão, por incrível que pareça, não é dor no peito, não é dor de cabeça, claudicação.
Então, é exatamente a claudicação, é inchaço nas pernas, é dor nas pernas, e o paciente vai por isso. Sim. Né? Ele está preocupado. Ele não vai pela hipertensão. Não vai pela hipertensão. Ele ouviu falar que tem trombose, que a trombose vai pro coração e mata, que vai pro cérebro, que ele vai ficar na cama. Então, se você capacitar, organizar, ter uma funcionalidade, ou seja, uma funcionalidade como o Cauê citou, com horários alternativos, com organização dos colaboradores e conseguir aplicar isso, que é o mais difícil, e isso vai ser a luta do Cauê e espero que ainda estejamos na nossa luta em conjunto para ter também essa aplicabilidade. Agora, quando você fala, Cauê, de como se fosse uma protocolização, ou seja, de necessidade. De repente, esse paciente não precisa desse exame. Sim. E você brigava muito com isso no hospital Albano, estadual, que o dinheiro também não é infinito, sabemos disso. Nunca foi. Apesar de ter um dinheiro, talvez, pela demanda um pouco maior, né? Comparado ao orçamento maior comparado a São Paulo, mas nunca foi infinito, e o Cauê sempre bateu muito nessa tecla. Pessoal, vocês estão fazendo tomografia nesse paciente aqui de abdômen, você podia fazer um ultrassom que você não vai gastar nada. Ou senão você poderia fazer um raio-x de abdômen no máximo, para pensar em alguma coisa. E essas priorizações seria como a protocolização da AMIB, que falamos na última... Olha só, aparecendo aí, né? Protocolos clínicos, diretrizes clínicas. Para quem está assistindo a gente, é importante dizer que existem dois públicos que assistem a gente hoje, né? Existe o profissional de saúde que está compreendendo tudo que a gente está falando. Sim. E tem aquele pessoa que não é profissional da saúde. Nossa equipe aqui que está assistindo, o João, por exemplo, não é profissional de saúde, Sim. né? Então é importante as pessoas entenderem o que a gente quer dizer com protocolarização, com diretriz clínica. É assim, gente, olha, ninguém inventa a roda todo dia, né? A gente segue ali passo a passo os protocolos, e a arte de fazer saúde, na verdade, é encaixar os melhores protocolos pensando naquela patologia que, por algum acaso, algum médico ou enfermeiro sugeriu. Então, ok, pensando nisso, todo protocolo ele é criado primeiro para ser sustentável e aplicável. Um protocolo que não é sustentável, por exemplo, vamos fazer ressonância de coluna em todos os pacientes que chegam. Não dá. Não é que não dá só por causa do dinheiro, mas a saúde e os estudos já mostraram que ressonância de lombar para todo mundo com dor na lombar não melhorou nada a vida dessas pessoas. Porque você não tem o que fazer. É isso. Então não adianta lá falar, eu quero fazer uma ressonância de lombar. Sim. Não é bem assim que funciona. Sim. Em semelhança à dor abdominal e tudo mais. Pensando dessa forma, Alex, olha, vem as acreditações. As acreditações pensando nessa forma de melhores protocolos clínicos, melhores qualidades, como eu vou atender, como eu vou ouvir, o que eu vou pedir. Quando eu trabalhava lá no Albano junto, aplicando diretrizes clínicas, aplicando as melhores práticas, a ideia sempre foi, vamos seguir o protocolo. Sim. O médico, ninguém precisa ser engessado a protocolo. Sim. A gente não é robô que só faz o algoritmo. Sim. Nós somos mais do que Somos isso. guiados pelo protocolo. Tanto é que o nome é guideline, ou seja, guias, né? Não é uma lei, não é uma regra. Né? Mas, e aí as pessoas ficam bravas quando eu falo isso, não é uma regra, mas para toda regra existe uma exceção. Exato, não existe dá para trabalhar todo dia com exceção. Com as exceções. Exato. Então, sim, eu vou ao encontro da necessidade de protocolização. Eu tenho a certeza de que sem protocolos, sem guias terapêuticos, sem guidelines, sem uma orientação para seguir, não funciona. Eu sou a favor da divulgação. Você que está assistindo a gente, acho sim que você precisa trabalhar junto ao Google, que você precisa trabalhar junto ao ChatGPT. Eu não sou desses médicos que vai contra. Pelo contrário, tem que trabalhar. Sim. Porque quando o paciente chega sabendo qual é o protocolo, ele não precisa ler a fundo, não é isso que a gente quer. Sim. Mas que ele tenha uma noção do que vai ser feito, tudo fica mais fácil. Organização de ideias. É isso. Eu tô aqui com dor abdominal, eu tô vomitando, eu tô aqui com queimação. Qual é o próximo passo? Hoje a gente sabe que você que tá com dor na barriga, queimação, que fica aquela ânsia... A primeira coisa que todo mundo chega no posto de saúde pedindo eu quero fazer uma endoscopia. Eu quero fazer uma endoscopia. E calma lá, gente, calma lá. Existem critérios para fazer uma endoscopia. Quer dizer que você não está no critério? Não é isso. Mas antes de pedir, vamos tentar entender o quando, quem, como, por que faz a endoscopia.
eu não estou pedindo para todo mundo ser médico, mas eu estou pedindo para a gente organizar os nossos pedidos. E nesse sentido, você, Alex, vêm as acreditações. Sim. As acreditações vêm para promover segurança baseada em protocolos, planos, projetos, para que, no fundo, a segurança que a gente presta no atendimento seja garantida. Por isso, a acreditação. Perfeito. E tá tão importante a acreditação no Brasil que, recentemente, as unidades básicas de saúde, isso é, a atenção primária, está passando por uma acreditação aqui em São Paulo. Eu ia te fazer essa pergunta. Unidade básica de saúde tem acreditação? Opa! E tem níveis de acreditação, como no hospital? Excelente. Alex, as acreditações são tantas, tá bom? Existem vários selos, e quando a gente fala acreditado, a pessoa ganha um selo. E você me explicou, né? Acreditação de acreditar, né? Eu acredito... Popularmente falando, eu acredito naquela instituição trazer o melhor para o paciente. Exatamente. Pô, eu adorei isso. Fica fácil de entender, né? Fica muito fácil. A ideia da acreditação, então, é garantir a melhor qualidade de atendimento, segurança e protocolos institucionais descritos e aplicados para aquele paciente que ali está. Quantas vezes a gente já não foi num lugar onde cada um seguia a sua vontade? Sim. E aí tá errado. Sim. Agora esse aqui faz isso, agora você faz... Os enfermeiros cobram muito isso. Mas o médico de hoje faz assim, o médico daquele de amanhã faz aquilo. Porque estrutura de UBS, eu não sei se você tem a mesma impressão, né? Ou se vocês possuem a mesma impressão. Quem manda na UBS? Quem organiza? Quem gerencia tudo? Inclusive quem marca as consultas, consegue agilizar um procedimento, um processo, outro. Na minha cabeça, pelo menos nos locais que eu já trabalhei, visitei ou atuei diretamente, é o enfermeiro. De longe, sempre. Sempre o enfermeiro. E em segundo lugar, o fisioterapeuta, inclusive. Aí, em terceiro lugar, viria o médico, que muitas vezes está chegando ali justamente para esses 85% de troca de receita, para os 5% apenas de prevenção de saúde, que não vai para a mão dele, muitas vezes, é que o enfermeiro resolve muito bem. Por isso que a gente tem que valorizar tanto os enfermeiros, os técnicos de enfermagens, né, o auxiliar, o auxiliar bucal, quantas vezes ele realiza, quando na capacidade dele, alguma coisa que deveria ser realizada pelo dentista, quando ele pode, né? Claro. Quando ele está credenciado. Então, esses profissionais são de total importância para isso, né? É isso. E aí, pensando nas acreditações, Alex, quando a gente coloca essa posição, São Paulo passa agora por uma grande acreditação. Como a gente colocou, existem vários modelos de acreditação. Sem conflito de interesses aqui, JCI, ONA, Kementon, enfim, existem vários. O Brasil, em algum momento da nossa história, elegeu a ONA como modelo de acreditação que será usado em hospitais públicos. Sim, que é mais conhecida. Exatamente. E aí a ONA vem a uma contratação, isso é importante dizer, isso não é voluntariado, é contratado. O colaborador está ali para cumprir a função dele. Isso, o acreditador, né, o auditor do selo, ele vai contratado. Isso é muito claro. E existe ali eu vou dizer quase um pacto. E é um contrato, mas é um contrato particular ou é estadual? Os contratos são públicos. Mas ainda assim, é um contrato não a longo prazo. Não, é um contrato... para o serviço local. Serviço local. Isso, então o objeto desse contrato é avaliar pelos padrões ONA de tais unidades básicas de saúde. Entendi. E aí veio a lista. Perfeito. E olha, nesse exato momento, Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, Einstein, Sejan estão passando por acreditações. Olha, não vou dizer aqui, né? Eu não tenho os resultados. Quais unidades? Exato, né? não dá pra dizer agora. Quem tá passando sabe. Mas tá ruim, Cauê? Tá difícil. Tá difícil. Tá muito difícil. Porque as pessoas têm uma falsa impressão de quem é da saúde. Quem não é da saúde, olha o selo e fala que negócio legal. Mas quem é da saúde, olha às vezes e fala, isso aí é comprado. Quantas vezes as pessoas não pensam nisso? Eu já pensei. Esse selo aí é comprado, né? Esse selo aí só existe para fazer a coisa acontecer, né? Por outro lado, a gente tem muito claro hoje, e a acreditação nas unidades básicas de saúde tem demonstrado que não. Até porque algumas unidades não passaram.
Então, essa é a minha preocupação, porque essas unidades não passaram. Aí seria também uma próxima pergunta. Eu só não coloquei para você, peço perdão. Imagina. Não foi falta de educação, pessoal. É que eu tenho medo dessa garrafa. Essa garrafa deve custar uns R$1.000. Entendeu? Então eu já vim com muito cuidado aqui. Vou botar água aqui. Entendeu? Eu já vim com bastante cuidado. Por isso que eu não coloquei para você. Por favor. Vocês acham que o acolhimento humanizado é uma forma de aumentar a credibilidade do SUS? Cauê, primeiro, expert no assunto. Legal. Acho sim. Acho que quando a gente sai do automatismo... Pode repetir a pergunta? Claro, eu repito. Claro, vamos repetir. Então, as pessoas... Houve uma pergunta no sentido de... Olha, o atendimento humanizado aumenta a credibilidade no SUS? Vou deixar um tempinho aí você pensar. Vou dar minha resposta, Alex. Eu acho que sim. Eu tenho convicção de que uma consulta olho no olho, uma conversa séria, que não é no automático, tem um impacto importante. Contudo, a gente precisa recordar, sim, que é fácil falar uma consulta bem feita, olho no olho, atrás da mesa no ar-condicionado. É muito tranquilo falar isso. Agora, o colega médico, a colega enfermeira, que está ali, precisa atender 90 pacientes num dia, um paciente a cada 15 minutos, porque é o padrão, tá? Que todo mundo fique sabendo, um a cada 15 minutos, com um encaixe. Sim. Ou seja, são 5 pacientes por hora. Ouviu todos os problemas do seu José e da dona Maria em 10 minutos? Se torna um desafio. Então, fica aqui a pergunta. Eu vou colocar meu posicionamento e devolvo para você, Alex. Eu tenho clara evidência de que sim, o atendimento humanizado aumenta a adesão, melhora o resultado e aumenta a credibilidade. Contudo, o desafio é dimensionar hoje as redes, os profissionais, para que façam esse atendimento humanizado, acolhedor e que dê essa credibilidade. E você, Alex, o que você pensa? A partir de 2014, eu estava terminando a faculdade para iniciar a residência. Foi realizado um estudo multicêntrico, inclusive. Para quem está assistindo a gente, o que é um estudo multicêntrico? Um estudo multicêntrico, você pega vários hospitais com várias características diferentes, com várias características de pacientes diferentes. E esse estudo foi bem interessante porque ele pegou uma faixa etária de 25 a 50 anos, por exemplo. Bem amplo, né? E isso que é muito raro, pessoal. Para vocês terem uma noção, geralmente essa faixa etária é de 20 a 30, de 30 a 40. Quando a gente fala de número de pacientes, estamos falando de 15 pacientes, 20 pacientes. Esse estudo foi feito com mais de 3.000 pacientes. É bastante. Que onde nós conseguimos trazer para a UTI, que era um desafio muito grande. Faço vocês se recordarem que na UTI a gente não podia entrar, tinha que ver o paciente pelo vidrozinho. E a partir daí foi feita toda essa alteração para a humanização, e onde foi observado nesse estudo que reduzia mortalidade. Além de reduzir mortalidade, melhorava a vida pós-hospital. E na unidade de saúde, base de saúde, pensamos a mesma coisa, que é o último estudo. O Cauê pode me atualizar se eu não estudei, se houve outro artigo, depois eu não estudei, mas foi o último estudo falando sobre humanização. A humanização deve ser realizada sempre, até porque estamos e gostamos dos seres humanos e por isso somos profissionais de saúde. É aquilo que eu sempre falo: trate seu paciente como se fosse você mesmo ou seu familiar. Porém, e essa pergunta depois eu já vou passar para o Cauê, porém, quando eu falo demanda com carga horária elevada, é porque essa demanda e eu estudei bastante ontem, Cauê, sabendo que você era um expert, eu fiz até um holograma e eu faço para vocês leigos mesmo. Vamos falar de COFA, C-O-F-A, COFA, Cauê. Capacitação, organização e operação, depois funcionalidade, é viável, não é viável, e aplicabilidade. Por que são 5 pacientes por hora? Porque esse paciente, muitas vezes, ele teria que ter feito a prevenção de saúde anteriormente, muitas vezes ele está ali para atualizar a receita dele, e muitas vezes ele poderia ser atendido por outros profissionais
que ali estão até chegar a vez dele. Perfeito. E aí sim, teria um atendimento humanizado falando do médico, do enfermeiro, do técnico, do dentista. Mas a minha percepção, setor primário, secundário e terciário, que o setor mais organizado e o setor mais humanizado ainda é a unidade básica de saúde. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que é quando você chama o paciente pelo nome. É aquilo que eu falei quando eu trabalhei em Miracema. Não é o box 26. Não né? é o box 26. É aquilo que eu falei quando eu trabalhei em Miracema, no posto de saúde, na unidade básica de saúde. Se tiver alguém assistindo, um beijo, que foi um privilégio muito grande. Vocês pacientes, vocês colaboradores sempre me ajudaram e acontecia muito isso. Seu João, vem cá, seu João, vamos lá, vamos aferir a pressão. Vamos lá, vamos ver a glicemia. Vamos fazer o curativo, que o doutor daqui a pouco vai atender o senhor, que ele está com outro paciente. E com isso, todos eram atendidos e conseguiam nos avaliar. Né? Então, se a gente pensar nesse COFA, mais ou menos, capacitação, organização, funcionalidade e aplicabilidade para todos, para a vida, nós conseguimos desenvolver isso. Legal. E você, com as acreditações? Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de ouvir a sua resposta sobre isso, porque é algo assim que eu tenho muito como projeto, que é a medicina preventiva, que a gente vem falando, e sobre essa estrutura que eu acho que já está boa, mas eu vou te perguntar ainda se existe algum planejamento de melhoria, principalmente após acreditações, e você tem uma visão ampla, eu tenho uma visão central, onde eu já fui, que são poucos lugares. Perfeito. Né? Eu gostaria de ouvir sua opinião, mas além disso, após essas acreditações, vamos perder muitas UBS, ligando ao que eu ia falar anteriormente, provavelmente. Essas UBS, o projeto de governo seu, por exemplo, da Secretaria de Saúde, ou quando você estiver no seu gabinete, se Deus quiser. no seu gabinete, você tem algum projeto, um planejamento imediato para isso? Legal. Ale, como pontuado, não dá pra gente falar de saúde de qualidade sem falar de selo de acreditação, infelizmente. São Paulo, que é uma cidade, de novo, maior do que a população da Suíça, acho que vai virar vinheta esse, né? São Paulo começa a colocar o seu sistema primário de atendimento, as unidades básicas de saúde, para acreditação agora. Isso custa muito caro. A acreditação serve para muito mais do que para além da segurança do paciente. Ele serve também como um alerta para o gestor daquilo que está dando certo ou que não está dando certo. Ninguém fecha uma unidade porque não conseguiu o selo. Né? Então, eu não consegui o selo da acreditadora. Não vai ser fechado, se acalme. Mas fica o alerta de que talvez as coisas não estejam da melhor maneira. E se não melhorar? Aí a grande discussão para o gestor público, e aí eu gostaria de saber a opinião de quem está assistindo a gente também, olha, eu sou uma unidade básica de saúde que não passei na visita do acreditador. Eu deveria manter meu funcionamento, sim ou não? É sempre uma discussão tirar serviços de saúde, mas serviço de saúde retirado é acesso extinto. Sim. Momento difícil, eu tô pensando nos dois lados agora, por isso que eu falei sim. Porque também o meu medo é quando Qual é a qualidade que eu tô quando você não né? traz segurança e qualidade pro paciente, você vai estar piorando o seu paciente, levando ele pro setor terciário, quaternário ou secundário para essa continuidade. Perfeito. Então aí a gente, quando vai fazer acreditações, quando se propõe a desenvolver uma acreditação, a pontuação sempre é um crescimento em conjunto. Então, olha, a gente vai construir aqui um plano de melhoria, nós vamos construir junto aqui um guia para melhor. É quase como as nossas promessas de começo de ano. Sim. Eu vou fazer exercício todo dia, eu vou comer melhor. Os planos da acreditadora frente às unidades de saúde são semelhantes. Sim. Agora, sim, eu acredito que deve ser um plano de governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, caminhar com a acreditação para todas, e aqui eu vou sem conflito de interesse, mas já é uma decisão, que a maioria será ONA, né? Pelo menos em São Paulo falamos de ONA, né? E mais do que nunca, eu vejo que
precisamos fazer com que as unidades primárias e secundárias entendam que a acreditação não é ruim, mas ela cobra aquilo que a gente considera como segurança do paciente. Porque criou uma fama, não sei se você sabe Todo disso. mundo tem medo, né? Falamos no último programa. Eu entrava dentro da UTI quando falava que o auditor da acreditação estava lá, só faltava eu me esconder no conforto médico para não conversar com ele. E isso também é passado para o paciente, e o paciente fica com aquilo na cabeça. Estamos sendo fiscalizados, vamos fechar e tudo. O funcionário fica com medo de perder o emprego, né? Então, esse projeto também, por isso que eu te perguntei se você pensava em um projeto que a acreditação não passou. Avaliaram o resultado. Por que não passou? E se hoje, ou em Franco mesmo, né, que hoje é onde você está ali hospedado, por enquanto hospedado, se já existe essa possibilidade, que vocês já sabem das prévias, dos resultados. Então, muita gente não vai passar pelo que você me falou. A partir dessas prévias, vocês pensarem em algo? Legal. Lá em Franco, a gente não caminhou ainda para as acreditações em saúde da rede básica ou secundária. Ainda não é uma realidade. Eu entendo e não vejo dúvida que todo mundo vai, aos poucos, abraçar a ideia da acreditação em todos os municípios do Brasil e do mundo, tá? Pelo menos o Brasil, com certeza, vai passar por esse movimento de acreditações cada vez mais firme. E é tão estranho quando a gente comenta disso, porque você fala de um hospital americano que só pode abrir com acreditação. Diferente da nossa legislação, a medicina americana só deixa um estabelecimento de saúde funcionar com alguma acreditação. Olha como é diferente. Não podemos fechar no Brasil, mas... como é diferente, né? Você pega, por exemplo, o sistema de saúde israelense, hoje, e aqui só colocando um comentário breve, todos os hospitais de Israel são acreditados pela JCI. Sim. Então, precisa tornar-se plano de governo, não plano de unidade. E para Franco da Rocha, a acreditação vai ser uma forma das pessoas terem mais confiança, mais segurança que os processos... Credibilidade. Que foi até um comentário da colega sobre... Bom, como é que a gente vai dar credibilidade, né? Como a humanização, com certeza, mas como mais a gente faz as pessoas olharem para as nossas unidades e falarem, putz, eu passo ali porque ali cuidam bem de mim. Precisa ter uma repescagem também, porque a acreditação que hoje acontece em São Paulo, cidade de São Paulo, município, com as OS que eu falei, Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, Sejan, AIS, tem SPDM e tantas outras, precisa ser discutido sim. O que a gente vai fazer com quem não passar, né? Verdadeiramente, graças a Deus, nesse momento eu não sou gestor público de São Paulo, mas fica o alerta, olha, para a população que usa serviços de saúde. Questione para o seu enfermeiro, para o médico da sua unidade. Olha, aqui existe alguma acreditação? Sim. Aqui tem ONA. Já passou alguém disso por aqui? Onde há selo, as pessoas adaptam, entendem a importância da segurança e fazem com que aquele selo vire uma cultura de segurança para o paciente ou para o usuário. E, pessoal, aí vocês podem ir com segurança e qualidade. Não que não possam ir nas demais, mas com segurança e qualidade certificada por um auditor experiente. Credibilidade. Credibilidade. Vocês podem ir total credibilidade, total segurança, que vocês vão receber total qualidade, onde vocês foram avaliados, né? Tanto pacientes quanto unidade, para o funcionamento adequado com padronização mínima, inclusive, né, Cauê? Eu gostaria agora de te perguntar e aproveitar um pouquinho da sua expertise, se me permitir. Quer complementar alguma coisa sobre Não, por favor. Da sua expertise, se você permitir. Primeiro eu vou te botar na saia justa, porque... Saia justa de trabalho. De trabalho. Semana passada você me fez uma pergunta e eu entrei na saia justa. Acreditações. Você acredita ou não? Funciona ou não? Muito boa. Minha resposta para um auditor
né? Para o auditor, depois eu fiquei sabendo que além de tudo ele era auditor. Para o auditor foi: eu acredito em acreditações quando elas fiscalizam a longo prazo, de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Quando elas vão uma vez, dão um selo e só voltam um ano depois para ver se esse selo permanece ou aumenta o nível, não acredito. Essa é a primeira pergunta. Como que funciona essa periodicidade e como funcionam essas avaliações de desqualificação ou qualificação? E, pessoal, é igual o Cauê falou, tem muita gente que não é da área de saúde que não está nos ouvindo, mas é como se você fosse classificado para um ambiente melhor do seu trabalho. Você não foi promovido, você não virou gerente, você não era um funcionário e depois virou gerente, porém você trabalhava num local totalmente quente e começou a ir para o escritório com ar-condicionado. É mais ou menos isso? É uma analogia que dá para o pessoal entender? Ou você pensa em outra analogia? Não, perfeito. Eu acho muito legal essa pontuação. Né? Então, o pessoal entender isso também. Eu vi sempre esse nomezinho. Acreditar. Acreditação. E a outra pergunta você falou muito de ONA, né? Então, só para você não se perder, pessoal, não se perder, a primeira pergunta é: acreditação funciona ou não? Minha opinião no episódio passado foi que não funcionava. E se funciona, como que é realizado esse funcionamento? Perfeito. E a segunda pergunta as acreditações são públicas ou municipais? Se forem, eu acho que entra num conflito de interesse total, por isso que eu acredito que não seja, até onde eu sei, a maioria. Mas nós vemos cada vez mais ONAs e ONAs. As demais, né? Kempton, mas você citou mais também, Quemento, a JCI. Enfim, nós vemos outros nomes também aparecendo bastante, como você falou, em Israel deve ser JCI, por exemplo, a mais ampla, mas são municipais, estaduais. Esse dinheiro vem do estado ou do município, ou esse dinheiro é do imposto do cidadão e é como se fosse uma empresa particular? Excelente. Para você que está aí acompanhando a gente, é importante que todos saibam que as acreditadoras, as empresas, elas são privadas. Tá? Que boa resposta. Para não ter saia justa. Fiquei feliz. Para não ter nenhuma saia justa, todas elas são privadas, tá? Todas elas, obviamente, possuem fins lucrativos, como toda empresa privada, com o intuito de fins lucrativos. E elas existem e elas têm a característica de serem privadas justamente para não ter conflitos de interesses. Do tipo, eu pago e eu produzo o próprio serviço. Então... Mas, por outro lado, eu vou ao encontro do que você diz, Alex. Veja, para você que está assistindo também, acreditações e acreditações, né? Não vou dar nome aqui, ONA, JCI, cada empresa tem a sua parte. O que a gente pode falar, pelo que você disse, da ONA, né? Que está pegando São Paulo inteiro, então é totalmente popular. Então, dentro da metodologia ONA, e aí eu volto a pontuar aqui, a gente na última já fez, convido novamente a Adriana, a Ariadne, pessoal que trabalha com acreditação, vem conversar com a gente um dia desses. Falou do Almir também? O Amir, né? Perdão, o pessoal vai vir aqui, eu já mandei para eles vão vir aqui logo menos. Perfeito. Existem modelos, existem entendimentos e existe muito do envolvimento da sua instituição frente à acreditadora. As acreditações, elas funcionam. Olha, tem um artigo bem legal, americano, inclusive, que é assim, a pergunta a pergunta da pesquisa hospitais acreditados têm melhores desfechos? Aí não vou contar, né? Se eu contar, perde a graça, né? Não vou contar o resultado. Mas tá lá, hospitais acreditados têm melhores desfechos dos pacientes que ali estão internados? E aí eu vou em encontro para unidades de saúde, unidades básicas de saúde. Unidades básicas de saúde têm melhores desfechos quando acreditadas por ONA, Quemento ou o que for? Só perguntar, desfecho ele considera o quê? Morte, doenças pós-internação? O desfecho para o artigo hospitais acreditados têm melhores desfechos, o endpoint, isso é o desfecho final, era morte. Então, eu reduzi o número de mortes para os hospitais acreditados. Tá ótimo.
A gente deixa aqui no link o artigo para vocês poderem Eu acho que ler. o Cauê também discorda, mas eu pelo menos discordo desse parâmetro. A desigualdade nem sempre é o melhor. Mas eu vou trazer lá o artigo e vou deixar a opinião para todos. É um artigo que está traduzido já, então a gente coloca aqui na íntegra para vocês. Mas o ponto quem faz a acreditação, quem faz a função dela, não é o selo. É a equipe que ali está. Então, se a gente não compreende o motivo da acreditação, o porquê ela existe, o porquê ela está aqui, não funciona. Sim. Né? Não funciona, simplesmente não funciona. E olha, quando a gente fala de diferenças de gestões, né? Do interior para o centro, do centro para a especializada, é muito claro que o que muda não é a gestão, o que muda é a compreensão da importância daquela unidade. Olha só, eu estou falando que São Paulo, um município gigantesco, possui unidades básicas de saúde que não são tão bem aproveitadas como a sua lá do Rio. Sim. Né? Que tem ali um potencial de utilização imenso. Aquela lá, na verdade, era super aproveitada, né? Ou seja, era quase um hospital, né? Tratamento curativo, tudo isso. E a discussão junto à qualidade de serviços de saúde é essa, até quando a gente vai entender que ali é atribuição? Será que ali é a atribuição de fazer curativo? Será que ali é a atribuição de cuidar do paciente diabético em cetoacidose? Ou será que ali é a atribuição de fazer o acompanhamento longitudinal desse diabético? Sim. Para responder de forma muito concisa, tá, Alex? Sim, eu acredito que acreditações, selos de qualidade, quando acompanhados, seguidos e a cultura de segurança é implantada, existem melhores desfechos. Não, eu não acredito que a gente tem isso hoje no SUS como um todo. Eu sim acredito que Franco da Rocha pode ser um modelo para isso. E eu falo de Franco da Rocha porque é uma cidade de 150 mil habitantes, onde toda a rede pode ser acreditada em rede, que eu quero dizer, todas as UBSs, UPAs, ser centro de especialidades, centro de especialidades odontológicas, enfim, a acreditação pode passar por todas essas redes e garantir ali e construir, acho que essa é a frase, construir a cultura de segurança e qualidade ao paciente de uma maneira que gere mais credibilidade para as redes primárias. No sentido de, eu posso ir sim, porque vão me atender direito nessa unidade que eu vou. Agora, pessoal, ele não quis falar porque ele é modesto. Mas eu também acredito que Franco da Rocha seja um modelo, mas porque essa pessoa que vos fala, meu irmão, essa pessoa que vos fala é um dos gestores e um dos gestores principais de Franco da Rocha. E quando ele fala, ele faz acontecer. Né? E falar nisso, eu gostaria de perguntar um pouquinho de desafio, de carreira, que você teve, querendo ou não, uma mudança de assistência para gestão total, quase, né? Completa, assim. Você lá dentro do seu gabinete, a gente estava conversando antes aqui, brincando, que eu chegava no hospital 7h30, às vezes 7h40, o Cauê já estava lá no pronto-socorro, já me cobrando porque que o paciente não tinha ido para o cateterismo, porque não tinha subido para UTI, porque não tinha recebido alta. Se no gabinete você consegue fazer essa diferença, tá. E eu, pelo menos, acredito que você salva muito mais vidas e você tem uma proporção de vidas maiores em suas mãos do que dentro da instituição hospitalar. Ainda mais com o projeto, né, de ampliação, que ainda não podemos falar, mas de ampliação também das áreas. Mas você tem esse sentimento porque você começou a sua carreira ali, querendo pegar uma subclave, querendo entubar o paciente, querendo resolver ali de todo momento. Sei que você, grande parte da sua carreira, você trabalhou em UTI, ainda trabalha. Como é esse sentimento para o médico? Alex, a gente fica cada vez mais distante, né? E aí eu posso dizer até quase como uma frustração. Porque quando a gente está na assistência, quando você, médico, estudante de medicina, ou qualquer outra área que nos assiste, Sim. que é assistencial, estar ao lado do paciente nos traz resultados rápidos. O paciente está em insuficiência respiratória, está faltando ar, não, né, o pulmão não aguenta ali,
você consegue ver o sofrimento, a nossa atuação é quase que cirúrgica, né? Você faz ver o resultado imediatamente. Isso é muito legal, né? Isso é dopamina, né? Prazer imediato. Exatamente. Na assistência isso muda tudo. Sim. Para você que está assistindo a gente e que é da área da saúde, que trabalha ali direto com o paciente, conta para mim quantas vezes não te fez bem mudar uma ação, fazer uma atuação e ele entrar ruim e sair bom. Sim. Né? Isso é muito gostoso da assistência. Salvar uma vida. Exatamente. A gente até muda o tom, né? Mas salva a vida mesmo. Quando a gente sai da figura assistencial e torna-se gestor, primeiro de pequenos centros e depois gestores públicos, a assistência fica muito distante. E essa distância nos traz muita fragilidade no sentido de entender, compreender e saber exatamente o que está sendo feito lá na ponta. E isso deixa a gente muito perdido. Muito perdido. Sim. Mas a gente mais do que nunca vira amigo de número, sabe? O número vira nosso maior parceiro. É seu paciente ali na hora. Não tem jeito. Exatamente. E quando eu digo que o número vira nosso melhor amigo, é porque eu sei o quanto a gente produz, eu sei o quanto a gente salva. Só para explicar, tá? Ali em Franco eu não tenho gabinete, a gente não tem sala, eu não tenho sala especificamente, porque justamente eu fico andando em todas as UBSs, UPAs, quando eu estou lá junto ao time da secretaria, eu fico na ouvidoria. E eu saí de Franco, viu, pessoal, para quem não sabe, mas enquanto eu estava em Franco, esse moço, por exemplo, de vez em quando surgia. O que você veio fazer, cara? Não, vim visitar vocês, vim rever os amigos, ver como está e tudo. Se você não aguentava ficar ali, não. Então, quanto mais distante da assistência você tá, mais o seu controle e guia precisa ser baseado em números. Eu tenho a certeza que para Franco e para qualquer município, se a gente não trabalhar com indicadores muito claros, com metas muito tangíveis, mensuráveis, capazes de serem atendidas, a gente vai nadar e vai nadar na praia, vai morrer na praia, que é algo que a gente não quer. Para o nosso podcast, onde o nosso tema hoje era segurança e qualidade de atendimento ao paciente, diferenças de saúde da mais distância, né? Diferenças de... Bom, qual é o nome da cidade? Me perdoa? Miracema, diferenças de Miracema para São Paulo, compreensões que São Paulo tem frente a Franco da Rocha, e segurança no atendimento primário, a gente caminhou pra caramba. Né? O que eu quero que todo mundo que viu esse podcast precisa entender e sair daqui com isso no peito segurança e qualidade faz diferença no desfecho do paciente? Ao meu ver, sim, faz. As redes primárias, ali, o primeiro atendimento, precisa ter selos de qualidade e acreditação? Sim, precisa. Porque é uma das maneiras de gerar aquilo que a gente começou conversando, sim, que é a confiança, a acreditação, a confiança de que eu vou até a unidade básica e algo vai acontecer para o meu bem, né? Sim. E por fim, mas não menos importante, a minha visão muito clara é que quanto a gente não entender e não conseguir transmitir para quem usa a rede primária que ela precisa ser elaborada, trabalhada, treinada, capacitada e operacionalizada com protocolos clínicos que guiam. Lembra, você que está assistindo a gente, o protocolo clínico serve para guiar. Protocolo clínico não é uma regra, mas 99% se encaixam nisso. Não precisa cobrar o doutor. Doutor, o protocolo tá falando isso, peguei no Google. Então tem que fazer isso. Mas, pelo menos, o doutor tem que ter noção do que fala o protocolo, até mesmo para ele sair do protocolo. Exato. O enfermeiro, e quando a gente fala doutor, a gente fala de todos os profissionais de saúde. O enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo. Então é muito claro que nós, mais do que nunca, precisamos voltar a trabalhar, na verdade, começar a trabalhar com protocolos clínicos, diretrizes para a segurança do paciente, para a qualificação do atendimento, para a redução de custos e para evitar iatrogenias, que, a recordar, exames que não têm sentido também é uma iatrogenia. Que, né? Você colocou como proposta, só lembrando, prontuário único. É, né? Prontuário único. Eu tenho a nítida sensação, e eu tenho estudos que embasam isso, que se Franco da Rocha, que é um município de 158 mil pessoas, tivesse um prontuário único junto ao hospital estadual, as unidades básicas de saúde e a UPA, o mesmo prontuário, ou se possível, pelo menos acesso um ao prontuário do outro,
Franco da Rocha vai ser um município pioneiro. Falando de algo um pouquinho mais complicado, eu tenho uma pergunta para você depois, séria, bem séria mesmo, pra gente fazer um corte. Mas é uma pergunta mais complicada um pouquinho. Você falou Franco da Rocha, primário, secundário e terciário. Falando do terciário, se ele já tivesse o prontuário único e viesse um aviso lá pelo sistema, aqueles avisos vermelhos que vem do banner, Os benditos pop-ups. Pop-ups que vem interconsulta ali. Perfeito. Tivesse assim para o médico, realizou tomografia 1 dia, realizou tomografia 2 dias. Estou falando do setor terciário, tá, pessoal? Alta complexidade. Mas se já ajudasse o médico nessa parte, fez ultrassom 2 dias atrás, 1 dia atrás, todas as informações sobre medicamentos que toma e tudo, reduziria iatrogenia, é uma pergunta, mas reduziria iatrogenia, reduziria número de exames, custo, medicamentos, reduziria ou na alta complexidade é totalmente diferente? Reduziria, Alex. Com certeza a gestão em saúde e a informatização dos atendimentos vai mudar o atendimento do mundo, né? A gente sabe que existe um estudo que é do Kaiser Permanente, que é um estudo americano de uma empresa, tá? Uma seguradora de saúde, que fez ali o acompanhamento dos seus pacientes em escala primária, secundária e terciária. E a Kaiser Permanente colocou um prontuário único. Resultado, incrível. Acho totalmente, sim. Reduziu custo, reduziu internação, reduziu desfechos de morte. Traduzindo, as pessoas internaram menos, quando internaram morreram menos, e quando não morreram, reabilitavam mais. Perfeito. Ou seja, parece uma coisa tão simples, mas que faz total diferença para quem está na assistência, né? É algo que a gente precisa investir, é algo que, ao meu ver, é tangível. O difícil é articular todos os membros, mas é algo tangível. Faz parte da função dos gestores públicos abraçarem a necessidade de inovação em saúde, seja com telemedicina, seja com prontuário único, seja com a difusão de dados. A gente precisa necessariamente trabalhar com os perfis de inovação em saúde. Não dá para fazer digital, PA digital, não dá para a gente fazer saúde como a gente fazia em 94. Sim, né? Perfeito. Pergunta difícil para você, Cauê, me permite? Por favor. Vamos lá. Hoje você faz parte da gestão da Secretaria de Saúde e vamos fazer uma forma visionária, e não vamos falar de São Paulo para você não estar em conflito, mas vamos considerar o tamanho de São Paulo. Tá bom. Falamos de São Paulo como uma das maiores cidades do mundo. São Paulo é diferente. Recurso é diferente. Pode receber acreditações em todas as unidades básicas de saúde, enfim. São Paulo, inclusive, poderia, né, considerar trabalhar com acreditações, né, em todas as unidades, inclusive. Isso. Agora, você me fala que no interior consegue, você usou o Franco da Rocha como modelo, no interior você consegue ter mais isso na mão, esse modelo na mão, ou seja, você conseguiria salvar mais vidas, reduzindo tudo isso e garantindo o custo para outras matérias para salvar os pacientes. Por outro lado, você não tem esses recursos das acreditações. E já vou até complementar a próxima pergunta. Existem procedimentos ou processos, você não tendo esses recursos, que já foram realizados, já foram executados, foram bem-sucedidos, e existem planejamentos de estrutura, dessa credibilidade, desse serviço e qualidade de segurança para ser realizado, e se existem projetos que foram mal sucedidos também, né? Que tiveram alguma avaliação, de repente foi radical demais ou não, mas que foram mal sucedidos, ou planejamentos mal sucedidos que você teve que reverter isso. Porque, você me desminta se eu estiver errado, pelo que você me falou, no interior, né, você consegue ter aquilo mais plausível na mão, palpável. Consegue fazer mais coisas, você destaca e salvar vidas diretamente. Mas existe esse outro porém, você não tem os recursos que tem uma cidade do tamanho de São Paulo, uma das maiores do mundo, e isso depende exclusivamente de você, líder público, líder político. Como que são esses desafios, esses planejamentos? Perfeito.
Alex, a gente sofre muito quando a gente fala de dinheiro, né? O dinheiro, ele é desigual aos desiguais. Veja o João aqui, que, né, já tem um podcast para se divertir só, tanto dinheiro que ele ganha. Sim, bilionário. Bilionário. Tá aqui com a gente hoje, 8h50 da manhã. Na Forbes saiu em 6º lugar. 6º lugar é a Forbes. Mas veja, a gente precisa usar o dinheiro que vem ao sistema público da melhor forma que é possível. Sim. Em especial saúde. Ninguém gosta de fazer brincadeira com saúde. É o teste que você falou da saúde no último podcast. Exato. Na saúde não se testa, né? Sim. Não dá para testar na saúde. O ponto é que você que está aí assistindo a gente tem muito claro que, independente se você é ou deixa de ser profissional de saúde, quando você vai no serviço, você quer a garantia de um atendimento adequado. Com certeza. Né? Independente de quem é que aqui está. Principalmente os familiares, né? Exato, exatamente. Então, quando a gente fala de um município pequeno, um município, às vezes não é nem o tamanho, tá bom? Não é ser pequeno ou grande, porque tem município pequeno extremamente rico, tá? Sim. Vamos colocar assim, olha, referente à verba. Se eu falo de um município que tem uma verba mais enxuta, eu vou precisar escolher o que eu faço. O Lambresa, por exemplo, né? Exato. É um dos maiores PIBs aqui do interior de São Paulo. Exato. Então, quando a gente fala de um município com menor poder aquisitivo, menor poder de compra, a acreditação ela é importante até a página 2. Com certeza é de bom tom ter. Mas se isso for custar para mim o preço de construir uma nova UBS, de ampliar a equipe, ela vai ficar para já. Né? Porque, primeiro, o acesso. Eu sempre vou pontuar isso aqui. Segurança é importante, acreditação é importante, mas sem o acesso adequado, e aí o acesso vem ao encontro de tudo que nós estamos falando. A unidade 24 horas, Sim. as unidades até as 22, atendimento ampliado, isso vai ao encontro do acesso. Uma vez que a gente garantiu o que está na Constituição, que é acesso universal, Sim. a gente passa para o próximo passo, que é vamos garantir que todas sejam acreditadas por qualificação. São Paulo tem quase um SUS individual, né? É o tamanho de um país. No Brasil, né? Um SUS individual no Brasil. Exato, exatamente. Então, São Paulo conseguiu desenvolver, olha, a gente tem um acesso legal, vamos agora produzir qualificação através da ONA. Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar, Mairiporã são municípios ali daquela DRS, daquela regional de saúde, Sim. que começam a trabalhar mais acessibilidade, numa mudança rápida, muito veloz de compreensão de atendimento e compreensão de acesso, e a gente precisa começar a entender que primeiro eu vou tratar a prioridade é garantir que todo mundo que está aqui tem acesso à saúde. Depois eu vou trabalhar com qualificação no sentido de vamos qualificar as unidades através das acreditações, e aí a gente fala de ONA, mas pode ser tantas outras, né? Alex, a acreditação é um parâmetro que eu, você e quem está assistindo a gente precisa procurar quando está chegando num local. Sim. Sempre procure, né? Tenho certeza, Alex, que quando você vai trabalhar em algum hospital e fala, esse hospital é acreditado, você já pensa, bom, aqui eu deveria ter mais segurança. Posso ganhar menos, mas tenho certeza que as coisas vão acontecer, Exato. né? Com esse fundo, Alex, eu vou caminhando aqui para o nosso fim juntos hoje. Queria colocar para você uma pergunta para a gente finalizar, Sim. tá bom? Ao seu ver, sistemas de saúde, vulgo, unidades básicas de saúde, são para pessoas que estão saudáveis ou são para pessoas que já estão doentes? São para pessoas que estão saudáveis. Isso daí não tenha dúvida. E é o que acontece? Não é o que acontece. Falei das estatísticas que eu estudei ontem, 85% das pessoas estão com patologias de base descontroladas e não são avaliadas especificamente, porque elas vão para a atualização da receita, né? E uma receita pode durar até 3 meses, né? Eu não sei se é isso ainda, às vezes 6 meses, né? E a outra coisa é que apenas 5% vão para fazer essa prevenção de saúde. E isso, Cauê, a gente vai depender muito de você. Isso vai estar, provavelmente, a gente torce que esteja nas suas mãos.
né, de um líder político que pensa nisso, do líder público. Eu falo político, gente, público é se ele for gestor da secretaria, se ele for prefeito, presidente, enfim, vereador. Já pensou presidente? Presidente seria bom, hein? Exato. Então, isso depende muito do nosso líder público, ter essa cabeça, essa mente em expansão. E lembrar sempre que podemos ter melhorias, mas que alta performance é diferente da alta performance do atleta. Diferente da alta performance exagerada, né? Daquela alta performance que a pessoa vomita no final vomitar é uma palavra tão feia. Foi pesado, né? Foi pesado. E vai passar 9h30 da noite, o pessoal pode estar jantando, desculpa, galera. Mas saiu sem querer. Saiu sem querer agora. As pessoas às vezes. Até perdi meu tom, mas vamos voltar. Então, essa cabeça fora da caixa, essa possibilidade de expansão e uma alta performance adequada e não exagerada. Lembrei. Alta performance adequada e não exagerada. Ou seja, equilíbrio, repetições seguidas não extraordinárias. O que o Cauê falou não foi nada extraordinário. Nada. Ele falou de pegar um prontuário e botar para todo mundo, gente. É igual quando você chega no banco, tem sua conta lá desde 90. Pegar um PA digital onde você não precisa sair de casa, se locomover. É onde você só faz a promoção da saúde, trazendo qualidade, credibilidade e humanização. Então, esse é o objetivo principal e nós dependemos dos nossos líderes políticos. Por isso, pensem bem, vocês já sabem as dicas e quem não sabe, por favor, veja o nosso primeiro episódio, já sabe, e que lá possuem as dicas de como escolher o nosso melhor líder político. E político, gestor, aprendi com esse moço aqui, é líder e esse líder deve fazer a UBS em cima disso, para que os nossos hospitais esvaziem, para as filas que vocês enfrentam para a cirurgia reduzam, para que vocês sejam atendidos com maior velocidade, sim, no momento de urgência. E, por favor, deixem o colega médico, gestor, líder político, peço isso ao Cauê também, eu não sei até onde está nas mãos dele, mas pensem, quanto menos exames, melhor. Isso muda desfecho, qual é a prova disso? Muitas vezes a gente pede exame e não sabe por que pediu, ou aquele check-up, vim aqui para fazer um check-up. Pede o exame, não sabe por que pediu, veio um resultado errado e ele quer tratar e depois descompensa outra coisa. Então, deixem o colega médico, o colega gestor médico, avaliar se realmente tem necessidade daquele exame ou outro exame já resolve o problema. Então, Unidade Básica de Saúde, respondendo a sua pergunta, que é bem incisivo, para medicina preventiva na minha cabeça. No máximo, controle de uma pressão alta, de uma diabetes, controle de uma ferida infectada, que o paciente está estável, no máximo para isso. Para o próximo podcast, grande amigo Alex, eu vou convidar aqui publicamente, sem conversar com ele antes, o meu grande amigo, assistente social formado, mestre em gestão e saúde, Renato. Renato vai vir contar um pouquinho pra gente sobre como é a visão do nosso assistente social frente às redes de atenção à saúde, se a saúde hoje é para quem está doente ou para quem não quer ficar doente, para quem ainda está saudável. E ele vai contar um pouquinho para a gente, junto conosco, de como é essa desenvoltura, como é essa entrada dos pacientes na rede pública. Ele trabalhou um pouco numa OS, não vou contar o nome agora, mas ele tem um mestrado e um tema e um MBA que fala muito sobre isso e vai ser muito legal discutir isso aqui com ele. E pessoal, em franco, o Cauê trabalhou comigo, sem querer prolongar, mas o profissional de saúde mais próximo de mim era o assistente social. Todo dia, todos os momentos, toda hora pensando no paciente. Não que os demais não pensavam, mas o mais próximo de mim era o assistente social. Muitas pessoas acham que é o enfermeiro, que é o técnico, que é o médico, o plantonista, não. É o assistente social. E o assistente social vai nos ajudar muito. Eu já vou deixar uma pergunta pro segundo, para o terceiro episódio, semana que vem, para o Cauê, sobre a expansão das OSs
e as terceirizações. Não dá tempo de responder agora, é uma pergunta polêmica, ele vai pensar sobre o que ele vai falar, porque é algo muito difícil. Somos contratados muitas vezes por essas empresas, mas como que ele vê isso no próximo episódio. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Cauê, eu sou médico, gestor na área pública e é um prazer trazer para vocês sempre as melhores propostas, os melhores debates, tocando sim, dedinho na ferida para levantar aqui dúvidas, ideias. Sem debate não há melhoria. Alex, é sempre um prazer estar contigo aqui, meu irmão. Você é um grande amigo e eu tenho certeza que a gente vai crescer cada vez mais juntos. 24 é seu ano, é meu ano. É nosso ano 2024. Eu sou o Dr. Alexander, já podem me chamar de Alex, já temos essa intimidade. E precisamos de vocês, pessoal. Precisamos que vocês conversem conosco. Vou pedir interação de vocês. Estão gostando? Querem sugerir alguma pauta? Hoje já tivemos uma pergunta. Podem deixar lá. Nossos canais de informações é o YouTube, através do podcast Gestão em Saúde, tá? Tem o meu Instagram também, o Instagram do Cauê. Já vou passar pro Cauê para falar o dele também. E temos nosso Instagram também, podcast, @podcast Gestão em Saúde. Meu Instagram, Sander Santiago, com XS, diferentão. Lá também tem tudo que a gente posta aqui. Na verdade, hoje é mais gestão em saúde do que meu conteúdo quase. E @dr.cauê de Césaro. @dr.cauê de Césaro. Só lembrando de César com Z. Com Z, por favor. Isso aí. Então, pessoal, lá nós vamos responder todas as perguntas, vamos aceitar sugestões de pautas, temas. Não temos uma pauta pré-definida, a pauta é de vocês. O programa foi feito e idealizado para vocês. Então é isso. Um abraço, pessoal. Muito boa tarde, noite, não sei a hora que você está assistindo. Missão cumprida, exato. Mas assistam, estará disponível hoje, dia 20/1, a partir das 21h30. Exato. Um bom dia para quem nos assistiu ao vivo, que são exatamente 9 horas da manhã, iniciamos às 7. O João, que é bilionário na Forbes. Obrigado, João. Número 5, muito obrigado, que acordou 5 horas da manhã para conseguir fazer tudo isso pra gente. Então, muito obrigado a todos que assistirem e vierem assistir. Grande abraço. Vinhetinha? Até semana que vem, vinhetinha. Vai sair a vinhetinha lá.